Bom dia, irmãos. Graça e a paz de Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui mais uma vez, poder compartilhar a palavra de Deus com a igreja, período de férias pastorais, mas a obra de Deus ela continua, né? Então estamos aqui, nós vamos nesta manhã refletir sobre a palavra do Senhor. E neste momento, quero convidar a igreja que possa abrir a palavra de Deus no carta de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler versos de 1 a 10. Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 10. Convido a igreja a colocar-se em pé neste momento de leitura bíblica. Diz assim então a palavra do Senhor: De onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar, combateis e guerreais e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidais vós que em vão diz a Escritura, o Espírito que em vós habita tem ciúmes? Antes, dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Vamos orar nesse momento? Senhor Deus, obrigado pela leitura da Tua palavra, que neste momento o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um de nós. Eu oro agradecido e peço no nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar-se. O tema da mensagem desta manhã é chegai-vos a Deus. E nesta manhã nós vamos refletir e pensar um pouco sobre como ter mais intimidade com Deus. O que a Bíblia diz sobre isso? Como podemos aprender com os grandes servos de Deus do passado acerca desse assunto? Mas antes de entrarmos propriamente no tema, eu quero ressaltar com os irmãos o verso 8 do texto que nós acabamos de ler, a parte A do versículo, que diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Esta parte do versículo é interessante observar que a iniciativa inicial parte de nós. Chegai-vos a Deus. A partir desse momento, Deus se achegará a nós. E a parte B do versículo, que diz assim: alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai os corações. Ressalta
como nós devemos nos achegar a Deus, que de forma resumida está falando sobre santidade, né? Quando Moisés adentrou a presença de Deus, Deus disse para ele: retira, né, dos seus pés as opacas, porque o lugar em que estás é santo. Ao aproximarmos de Deus, Deus requer de nós santidade, mas a iniciativa parte de nós, né? O que nós fazemos então para refletir sobre esta santidade, né? Sobre termos um coração e pensamento puro diante do Senhor. As nossas ações e os nossos pensamentos, elas precisam refletir essa santidade que Deus requer de nós. Se você tem se achegado a Deus, tem buscado a presença de Deus, tem santificado a sua vida, tem tendo uma vida longe do pecado, parabéns, você tem sido um bom crente e Deus tem se agradado da sua vida. Mas nesta manhã eu quero te desafiar a querer mais intimidade com Deus, e é sobre isso que nós vamos refletir e pensar, e aí nós vamos ver alguns exemplos bíblicos e para que possamos ter referência sobre ter mais intimidade com o Senhor, né? Muitos discípulos de Jesus o serviram nessa mesma situação, de se achegar a Deus e de buscar ter uma vida santa diante dele. Com exceção de Pedro, Tiago e João, todos eles tinham esse tipo de vivência diante do Senhor, diante de Jesus. Inclusive, no culto de quarta-feira, o irmão Rafael falou sobre o perigo de estagnarmos na vida cristã. É preciso pensar sobre isso, é preciso avançar. Então, muitos vivem uma vida pacata diante de Deus. Só que Deus, Ele quer mais, Ele quer nos abençoar, Ele quer estar próximo de nós, e para isso nós precisamos ter mais intimidade com Ele. Na Bíblia nós vamos encontrar vários exemplos de pessoas que resolveram se achegar a Deus. Quem eram essas pessoas? Nós podemos dizer que basicamente essas pessoas, elas não se contentaram com um relacionamento superficial com o Senhor, mas elas buscaram um relacionamento íntimo e verdadeiro com Deus. Essas pessoas eram pessoas como nós, porque às vezes nós olhamos para a Bíblia e pensamos que eram pessoas especiais. Não, eram pessoas como nós, elas trabalhavam, elas tinham os compromissos sociais delas, cuidavam de suas famílias, mas elas não abriram mão da presença do Senhor em suas vidas. Eram pessoas que cultivavam um relacionamento íntimo e intenso com o Senhor, e elas puderam ver e sentir a glória de Deus sendo manifesta em suas vidas. Eram pessoas que desejavam ardentemente ver a glória de Deus. Queriam ver a glória de Deus resplandecida em suas vidas. Quando Moisés desceu do monte, as pessoas não conseguiam nem olhar para o rosto dele, porque a glória de Deus era manifesta na sua face. Eram pessoas que gostavam de estar próximas de Jesus, e se possível fosse, até mesmo reclinar sobre o peito de Jesus, como fez o apóstolo João. Intimidade com o Senhor. No entanto, não são todos que buscam esta intimidade com o Senhor. O apóstolo Tiago, ele denuncia essas pessoas como pessoas de coração doble ou duplo ânimo, ou pessoas com um pé no mundo e um pé na igreja. Infelizmente não são poucas essas pessoas.
São pessoas que até realizam o trabalho no reino de Deus, mas falta intimidade com o Senhor, falta oração, falta abrir o coração, falta sinceridade no agir, falta verdadeira adoração a Deus, falta entrega total. São pessoas que seguem a Jesus e que realizam trabalho para o Senhor, mas não poucas vezes o fazem por interesse. Interesse material, interesse por saúde física, interesses políticos ou interesses pessoais. São pessoas que vivem uma vida longe de Deus e em muitas ocasiões estão dentro da igreja, trabalhando. São líderes, ensinando e até mesmo pastoreando a igreja do Senhor, mas ao mesmo tempo distantes do Senhor, vivendo um relacionamento medíocre e superficial com o Senhor. São pessoas que esperam de Deus somente nesta vida, e a Bíblia os classifica como miseráveis. 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, diz assim: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, nesta manhã, meus irmãos, nós vamos nos concentrar nos exemplos bíblicos que buscaram profundidade no relacionamento com o Senhor. E a intenção é tentar despertá-la, para que, através da ação do Espírito Santo, é claro, você também possa ter esse desejo no seu coração de fazer parte desse grupo de pessoas, de querer ter mais intimidade com Deus. Pessoas que querem se achegar mais a Deus. Achegai-vos a Deus. E o primeiro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é Enoque. Para isso, nós vamos ler a Bíblia, está lá em Gênesis capítulo 5, versos 21 a 24. Gênesis 5, versos de 21 a 24. Diz assim: e viveu Enoque 65 anos e gerou a Metuselá. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metuselá 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Enoque, a Bíblia diz que ele alcançou testemunho porque agradara a Deus. Tem mais um texto bíblico que fala sobre Enoque que eu gostaria de ler com a igreja. Está em Hebreus, capítulo 11. Aliás, esse capítulo 11 é chamado a Galeria da Fé. Você pode depois acompanhar vários exemplos bíblicos de pessoas que buscaram ter mais intimidade com Deus. Hebreus 11, verso 5, fala sobre Enoque. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Irmãos, Enoque agradou a Deus a tal ponto que aprouve Deus que ele não passaria pela morte. Enoque não viu a morte, ele foi transladado. Isso é algo fora da compreensão humana, mas Deus fez isso com Enoque porque Deus se agradara dele. A Bíblia diz que Deus o tomou para si. Agora, o que explica essa atitude de Deus com Enoque? Como Enoque agradou a Deus? O que ele fez que nós também podemos fazer? Você gostaria de ser transladado para a presença de Deus?
A resposta é uma só, irmãos: intimidade com o Senhor. Intimidade com Deus. A Bíblia diz que ele andava com Deus. Enoque andava com Deus. Isso é o testemunho bíblico da vida de Enoque. O que isso significa? Isso, irmãos, está relacionado com o modo de vida, estilo de vida. Andar com Deus. Isso significa que Enoque andava com Deus de forma contínua durante todo o tempo de sua vida. Enoque, ele não se esquecia de Deus em nenhum momento. E tudo o que ele fazia, falava ou pensava, existia a preocupação de agradar a Deus. Isso é andar com Deus. E isso era o que Enoque fazia. Enoque, ele vivia para Deus, e Deus se agradou tanto dele que o transladou para o céu. E a Bíblia diz que ele não foi mais achado. A família o procurou, os amigos o procuraram, o patrão o procurou, mas não achou ele. Ele estava com o Senhor. Enoque não viu a morte, porque Deus o tomou para si, porque se agradara dele. Em uma circunstância diferente, mas que também não viu a morte, foi o profeta Elias. Ele foi elevado aos céus num carro de fogo com cavalos de fogo. Se você quiser, depois você pode ver essa história lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. Também não viu a morte. Foi elevado aos céus pelo Senhor. Intimidade com Deus. Relacionamento profundo com o Senhor. Outro exemplo que eu quero compartilhar com os irmãos é Moisés. Quero ler com os irmãos Números, capítulo 12. Números, capítulo 12, versos 7 e 8, que diz assim: esse episódio fala de quando Miriam acusa Moisés, e tenta tomar o lugar dele. Então Deus interfere nessa situação, e aí então ele está conversando com Miriam. Deus está conversando com Miriam, e ele diz assim lá no verso, vou ler a partir do 6, e disse: ouvi agora as minhas palavras, se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele, e de vista, e não por figuras, pois ele vê a semelhança do Senhor. Por que, pois, não tiveste temor de falar contra o meu servo, contra Moisés? Aqui é um testemunho do próprio Deus acerca de Moisés. Nessa passagem, Deus defende Moisés, e nessa defesa ele relata algumas atitudes de Moisés que mostram o caráter de Moisés em relação ao Senhor e demonstram claramente esta intimidade que Moisés tinha com o Senhor. No verso 7, Deus ele dá testemunho da fidelidade de Moisés. E diz que Moisés era fiel em toda a sua casa. Isso dito pelo próprio Senhor. Moisés era fiel em toda a sua casa. Moisés não era meio fiel. Moisés não era fiel às vezes. Moisés era fiel em tudo. Fiel em tudo. Isso dito pelo próprio Deus que sonda os nossos corações. Fidelidade aqui também pode ser entendido, irmãos, como obediência irrestrita. Obediência total à palavra de Deus. E Moisés, ele cumpria exatamente o que Deus falava. Houve uma única vez
que Moisés desobedeceu a Deus em seu ministério e ele pagou caro por isso. Vejamos o que Deus disse a ele lá em Deuteronômio, capítulo 32, versos 51 e 52. Deuteronômio 32, versos 51 e 52. Deus diz assim: porquanto prevaricastes, Deus falando com Moisés, porquanto prevaricastes contra mim no meio dos filhos de Israel, nas águas da contenção em Cádiz, no deserto de Zim, pois me não santificaste no meio dos filhos de Israel, pelo que verás a terra diante de ti, porém não entrarás nela, na terra que darei aos filhos de Israel. Neste episódio, irmãos, nas águas de Meribá, você pode depois dar uma olhadinha lá em Números capítulo 20, o povo ele murmurou contra Moisés, dizendo que tinha acabado a água. Era um povo murmurador, não é diferente de nós não. E aí Moisés consulta Deus e Deus diz a Moisés para reunir o povo e falar à pedra, e que dela iria sair água. Moisés fez isso. Moisés reuniu o povo, só que em vez de falar à pedra, ele pega o seu cajado e bate na pedra. A água saiu, o povo foi satisfeito, mas ele não obedeceu ao Senhor nessa ocasião. Então, por conta dessa desobediência, Deus não permite Moisés de entrar na terra prometida, mas somente vê-la de longe. O que nós aprendemos desse episódio é que quando nós desobedecemos a Deus, nós não estamos santificando o Senhor. É o que Deus disse para Moisés: porque não me santificastes diante do povo. Quando desobedecemos ao Senhor, nós não estamos santificando o Senhor. No final do verso 51, Deus diz a ele: pois me não santificastes no meio dos filhos de Israel. Então, obediência significa santificar o nome de Deus diante das pessoas. Quando eu obedeço a Deus, então eu reflito a santidade de Deus na minha vida. Intimidade com Deus envolve obediência e obediência irrestrita. O outro testemunho de Moisés relativo a Moisés está no verso 8, Números 12, verso 8. Ele diz assim: boca a boca falo com ele, com Moisés, e de vista, e não por figuras. Isso significa, irmãos, primeiramente, que havia extrema comunhão entre Deus e Moisés. Moisés era chamado amigo de Deus, e amigos, eles têm comunhão, e eles compartilham intimidades um com o outro. Você não compartilha algo íntimo seu com qualquer um. Você compartilha com quem é seu amigo, que você sabe que vai, se preciso for, chorar com você, rir com você, e vai guardar aquilo com ele. Moisés, ele tinha esse relacionamento com o Senhor. Boca a boca falo com Moisés. E na sequência Deus diz que entre Moisés e ele havia transparência no relacionamento. Ele diz assim que eles conversavam de vista e não por figuras. O que quer dizer isso? Quer dizer que não existia obscuridade nas palavras. Prevalecia sempre a verdade nos relacionamentos. Nos relacionamentos humanos, às vezes, as palavras elas não condizem muito com o pensamento.
Ou por vezes ele é subjetivo, as palavras são subjetivas, dando margem a várias interpretações. Mas no relacionamento entre Deus e Moisés não havia subjetividades, dando margem a interpretações. As palavras, às vezes, por muitas vezes, não correspondem àquilo que está no meu pensamento. Eu digo para a pessoa, você é meu amigo, mas no íntimo eu sei que não é meu amigo. Ou eu digo, você está bonito, mas lá no íntimo essa pessoa é horrível. Então, falar por vista e não por figura significa não ter obscuridade. Aquilo que era falado é o que realmente estava no coração. Então, falar por vista e não por figuras corresponde à verdade. Verdade do que eu vejo, verdade do que eu falo, verdade do que eu penso. Há uma sintonia, uma sincronia. O que eu falo, o que eu penso, o que eu sinto. Esse era o relacionamento que Moisés tinha com o Senhor. E isso, irmãos, é um testemunho dado pelo próprio Deus. Não era Moisés que estava falando isso. Era Deus falando sobre Moisés. Por fim, Deus diz que Moisés vê a semelhança do Senhor, lá no verso 8. Pois ele vê a semelhança do Senhor. O que quer dizer isso? Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Ou seja, há virtudes no caráter de Deus que Ele colocou no coração humano. E isso é inato, faz parte da natureza humana. Quando o homem peca, ele sabe que fez algo que desagradou a Deus. No entanto, o pecado ele cauteriza o coração humano, transformando o coração em pedra, insensível às coisas de Deus. Isso quer dizer, irmãos, que o homem ele decai da sua semelhança com Deus. Deus, ao criar o homem ali no Jardim do Éden, havia um nivelamento de semelhança com o Senhor. E por isso eles tinham uma relação uniforme. Mas quando entra o pecado, o homem decai dessa semelhança. O padrão de Deus é um, o padrão humano depois do pecado é outro. Essa semelhança sofreu prejuízo. Mas Moisés, Deus diz que Moisés ele via a semelhança do Senhor. Existia uma sincronia entre as virtudes presentes na vida de Moisés e aquilo que estava no coração do Senhor. Padrão de Deus, semelhança de Deus. Entra o pecado, começa a decair, e quanto mais o homem se distancia de Deus, mais ele decai. E ele mais se aproxima da sua natureza instintiva. Moisés estava não vou dizer que é o mesmo nível do Senhor, porque ele era pecador, não estava mais no Jardim do Éden, mas Deus dá o testemunho de que ele pois ele vê a semelhança do Senhor. Esse é o testemunho do Senhor em relação a Moisés. Para Deus dar um testemunho desse, é preciso ter retidão de vida, irmãos. Não é para qualquer um. Tanto é que na sequência do texto,
Deus, no final do versículo, faz uma pergunta para Miriam. Números 12, 8. No finalzinho ele diz assim para Miriam: por que, pois, não tivestes temor de falar contra meu servo, contra Moisés? Se nós pudéssemos traduzir essas palavras de Deus nos dias atuais, Deus estaria dizendo para Miriam: Miriam, você tem noção de quem você está acusando? Miriam, você não ficou com medo de fazer tal loucura? Se você quer saber o que aconteceu com Miriam, você pode ler depois na sequência do texto. Moisés, ele tinha tanta intimidade com Deus, que no seu último momento de vida, antes da sua morte, Deus fez questão de passar a sós com ele esses últimos momentos. Deus chamou Moisés, mandou ele subir ao monte, porque ele iria morrer. Deus passou esses últimos momentos com Moisés, e ali Moisés morre e Deus faz o enterro dele. Olha que lindo, irmãos. Isso aconteceu lá no Monte Nebo, na terra de Moabe. Se você quiser, depois você pode olhar em Deuteronômio capítulo 34. Intimidade com Deus. Nós podemos ter essa intimidade com Deus? Sim. Nós podemos. Por último, quero compartilhar com os irmãos a vida de 3 discípulos de Jesus que mais tiveram intimidade com ele: Pedro, Tiago e João. A Bíblia relata 3 ocasiões em que Jesus chama em particular eles para vivenciarem momentos íntimos de Jesus e de manifestação do seu poder. A primeira é a ressurreição da filha de Lázaro, filha de Jairo, está lá em Marcos capítulo 5, verso 21. A segunda foi a transfiguração de Jesus, onde eles puderam ver Jesus glorificado, conversando com Moisés e Elias, e ouvir a voz do próprio Deus falando com eles. Está lá em Mateus capítulo 17. E a terceira é quando Jesus os chama no Getsêmani para acompanhá-lo em oração nos seus últimos momentos de vida aqui na terra. Está lá em Marcos capítulo 14, verso 32. A Bíblia, irmãos, ela é clara, destacando Pedro, Tiago e João como os discípulos mais próximos de Jesus. Discípulos que tinham mais intimidade com o Senhor. No entanto, isso é algo que sempre me inquietou. Porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, por que somente Pedro, Tiago e João, eram 12, tiveram esses privilégios? Então, para entendermos essa questão, nós precisamos ter em mente que a intimidade com Deus, ela parte do crente para com Deus, e não o contrário. Por isso o tema da mensagem: chegai-vos a Deus, e Ele se achegará a vós. Parte de nós. Então, e o outro ponto que precisamos compreender também é que a intimidade com Deus, ela está atrelada à vontade humana. Quando Jesus ele comissionou os seus discípulos, ele lhes deu poder. Ele deu poder a cada um de forma igual. Está lá em Mateus 10, verso de 1 a 8. Depois você pode ler.
eles receberam ali vários poderes igualmente. Porém, aqui nós não encontramos poder sobre a vontade humana. E é exatamente aqui que está o segredo da intimidade com Deus. Deus, ele não invade a nossa vontade. Somos nós que temos que dominá-la e direcioná-la para o Senhor. Veja o que Jesus disse quando ele foi questionado acerca da família. E esse eu quero ler com os irmãos, Mateus 12. Mateus capítulo 12, de 46 a 50. Quando Jesus é questionado acerca da família, ele diz assim: e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falhar-lhes. E disse-lhe alguém: eis aqui estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Verso 50, ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, irmã e mãe. Vontade do meu Pai que está nos céus, não é a minha vontade, é a vontade de Deus. Intimidade com o Senhor. Então, Jesus, nessa parte da Bíblia, do Evangelho, Jesus, ele associa família, onde nós temos mais intimidade. O lugar onde nós temos mais intimidade é a família. Ele associa esse episódio com fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai gera intimidade com Ele. Fazer a vontade do homem gera distanciamento do Senhor. Veja também o que o apóstolo Paulo disse lá em Atos, ao se converter. O apóstolo Paulo, ele estava indo perseguir os cristãos, ele montado no seu cavalo, e de repente uma luz brilha e ele cai. E ele fica cego naquele momento. E ele diz assim: quem é, Senhor? E disse assim o texto, né? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Está lá em Atos capítulo 9, verso 5, irmãos. E ele, tremendo e atônito, disse, olha o que Paulo disse: Senhor, que queres que faça? Quando Paulo cai do cavalo e ele questiona quem é que está fazendo aquilo, Jesus diz: sou eu a quem tu persegues. Naquele momento ele se converte e ele diz: Senhor, que queres que faça? Ou seja, naquele momento ele subjuga a sua vontade à vontade de Jesus. E o texto na sequência diz: levanta-te, entra na cidade e lá te será dito o que convém fazer. A vontade a partir daquele momento não era mais a dele, mas de Jesus. Esta frase do apóstolo Paulo, ele resume como iria ser o seu ministério daquele momento em diante. Ele submete a sua vontade à vontade de Deus. E lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, ele volta a afirmar a entrega da sua vontade à vontade de Deus, quando ele diz assim: vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vivo não mais eu.
Paulo tinha se anulado como pessoa diante de Deus. Não é fácil fazer isso, mas é preciso se você quer ter intimidade com Deus. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha vontade subjugada diante da vontade de Deus. Dessa forma, Pedro, Tiago e João, eles não foram privilegiados por Jesus. Dá essa impressão. Mas eles escolheram estar mais próximos de Jesus. Eu quero mais. Quero mais intimidade com o Senhor. E aqueles que escolhem estar mais próximos de Deus conseguem ver a glória de Deus. Pedro, Tiago e João, eles puderam ver a glória de Deus. O apóstolo Paulo viu a glória de Deus. Moisés viu a glória de Deus. Elias viu a glória de Deus. O apóstolo Paulo, ele disse que ele foi arrebatado ao terceiro céu, ou paraíso, e ele ouviu palavras inefáveis, de que ao homem não é lícito falar. Ele pôde ver a glória de Deus, ele pôde ouvir palavras inefáveis e sentir o poder de Deus sobre sua vida. Intimidade com Deus. Para concluir, irmãos, eu poderia ficar aqui citando homens e mulheres da Bíblia que puderam ver a glória de Deus e que puderam sentir o poder de Deus sobre suas vidas, pessoas que submeteram suas vontades à vontade de Deus, pessoas que priorizaram ter intimidade com Deus do que agradar a carne. Lá em Hebreus capítulo 11, você poderá ler vários desses homens e mulheres que priorizaram ter mais intimidade com Deus. Nem que para isso eles precisavam ser mortos. Mas eu quero ter mais intimidade com Deus. Estevão foi apedrejado. Mas antes dele morrer, ele viu a glória de Deus. Ele viu o céu se abrindo e o Senhor vindo recolher ele. Irmãos, Deus deseja se achegar a nós. Esse é o desejo do coração de Deus. Mas para isso é preciso dar o primeiro passo. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus. Quando o profeta Eliseu foi questionado pelo profeta Elias sobre o que ele queria antes de ser tomado por Deus, antes de ser elevado aos céus no carro de fogo, com cavalos de fogo, ele disse assim: o que você quer, Eliseu, antes que eu seja tomado de ti? E Eliseu disse assim para Elias: eu quero, ou eu peço, porção dobrada do teu espírito. Está lá em 2 Reis, capítulo 2, verso 9. Peço porção dobrada do teu espírito. Minha oração, irmãos, é que você dê o primeiro passo. E que possa ter mais e mais e mais e mais intimidade com Deus. E desfrutar do poder de Deus sobre sua vida. Amém?